Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020, lições da CPAD, revista de adultos, lições preciosas que nós estamos estudando dentro do livro de Jó. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Venha comigo, aperte o cinto e seja edificado pela gloriosa palavra de Deus. Senhor, eu te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, que visite-nos agora e traga iluminação à nossa mente e boa compreensão da tua santa e bendita palavra. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico, faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, deixe aquele like abençoado, compartilhe o link deste canal, o link deste conteúdo específico no seu grupo eclesiástico, no seu grupo bíblico, da sua igreja, da Escola Bíblica Dominical e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Vamos então fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje? O nosso texto áureo diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. E a temática deste quarto trimestre de 2020, revista de adultos, é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição de hoje temos um tema específico: Jó e a realidade de Satanás. A verdade prática desta reflexão diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. E a nossa leitura bíblica está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12, e no livro de Jó, capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. Abra sua Bíblia física. Não percamos o sentido de igreja, de congregação, mas caso você não possua, então acompanhe a leitura na tela do seu smartphone, do seu notebook, como lemos a partir de agora. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Estes são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste exato momento. Você que tem a revista da Escola Bíblica Física em mãos, faça um ajuste aí na data de reflexão deste assunto. Como esta revista seria utilizada para o terceiro trimestre de 2020, e devido à pandemia, a CPAD reeditou uma lição comentada pelo pastor Augusto Bergsten, e nós ministramos esta lição aqui para o terceiro trimestre de 2020 com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Eu quero deixar o card deste trimestre, terceiro trimestre de 2020, com todas as 13 lições organizadas em uma playlist, de forma que você pode dar o play e apenas se deleitar através das reflexões bíblicas.
Então esta revista menciona a data de 19 de junho de 2020, mas esta lição, lição número 3, será ministrada no próximo domingo, 18 de outubro de 2020. Pastor comentarista, pastor José Gonçalves, pastor extremamente habilitado, pastor extremamente cuidadoso nos seus comentários bíblicos, tantas outras revistas já comentadas por este pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e também em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. E o tema desta reflexão comentada então pelo pastor José Gonçalves é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós já fizemos todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão e nós temos, como todas as lições, um objetivo geral. E o objetivo geral desta lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Em cada ponto aqui também apresentado dentro desta reflexão, nós temos um objetivo específico para cada uma delas. E o primeiro busca explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. O segundo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E sublinhar, destacar o ocaso do diabo, isto é, os seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Estes, pois, são os objetivos específicos para esta nossa reflexão. Uma das coisas mais perigosas a saber uma das coisas então mais perigosas é uma ideia que revela determinado extremo acerca de Satanás, por exemplo, e diga-se de passagem, todo tipo de extremismo, ele é ruim, ele é mau. Então, acerca do nosso adversário, Satanás, existem pelo menos duas delas. A primeira tende a negar a sua existência. A segunda, porém, supervaloriza a ação maligna como se Satanás fosse uma entidade onipotente. E aqui eu já quero deixar uma frase que eu sempre faço questão de deixar nas minhas reflexões dentro deste contexto, que o nosso adversário, o diabo, ele é muito mais oportunista do que poderoso. E o livro de Jó revela então a realidade do diabo. É o livro mais claro em relação ao assunto em todo o Antigo Testamento. Entretanto, de maneira equilibrada, podemos aprender que o diabo tem uma determinada ação no mundo, mas ele não é maior que Deus, nem muito menos exerce ação autônoma. Veja, a sua ação na vida de Jó, que é o nosso personagem aqui em voga, ocorre somente após este ter recebido, primeiramente, a autorização do próprio Deus. Diferentemente de uma ideia dualística maniqueísta que põe o diabo em pé de igualdade com o nosso Deus, Senhor e Todo-Poderoso, nós sabemos que Deus é o Criador, enquanto o diabo é apenas uma mera criatura. Então esta ideia teológica ela é equivocada e ela não consiste, ela não passa pelo crivo da santa e bendita palavra de Deus. O livro de Jó mostra com clareza que o diabo está submetido sim a Deus. Essa compreensão é alentadora, pois não podemos ignorar a sua ação, mas também não devemos, em hipótese alguma, supervalorizá-la, porque maior é Deus que é quem nos salvou e que é quem nos garante a vitória. Isto também é um alento para o seu coração. Frise este caráter alentador para esta reflexão dentro da sua classe de escola bíblica dominical. Você, professor da escola bíblica, você que trabalha na superintendência da escola bíblica dominical, você, aluno, se apegue a este assunto com muita reverência, com muito amor, faça todas as leituras relacionadas ao assunto, as leituras diárias que ao longo da semana nós fazemos. Extremamente importantes são essas leituras para o bom andamento desta lição deste dia e boa compreensão da palavra de Deus e
como é bom também ler a santa e bendita palavra de Deus. Uma das contestações que o leitor do livro de Jó logo consegue perceber ao fazer a leitura do livro sapiencial de Jó é a respeito da realidade do nosso adversário, o diabo. A afirmação é de que ele de fato existe, ele é um ser real e todo o mal descrito aqui poeticamente no livro é visto a partir da realidade do nosso adversário. Então, o ponto central desta reflexão precisa ser já apresentado que o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, e nós estamos falando dele, Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal, né? Veja, ele assume agora o caráter pessoal de uma criatura. E nesse aspecto o livro mostra como o nosso adversário pode interferir então na nossa vida diária, cotidiana, na vida humana de forma geral. Portanto, nesta lição iremos abordar algumas questões relevantes, importantíssimas, relacionadas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto do livro e da vida de Jó. Nós temos 3 pontos específicos que iremos abordar nesta reflexão. O primeiro deles, o livro de Jó e a natureza do nosso adversário, Satanás. O segundo, o livro de Jó e as obras de Satanás. E o terceiro, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Isto irá trazer grande compreensão. Perceba que nós fizemos uma introdução a respeito do livro de Jó. Na última reflexão, nós falamos de quem era Jó e hoje estamos falando sobre esta realidade acerca de Satanás, o nosso adversário. Cada lição complementa a lição anterior e eu quero deixar já o card desta nossa reflexão, onde já estarão todas as lições aqui já previamente apresentadas para o seu enriquecimento espiritual. Um ser espiritual. O livro de Jó, então, procura provar a origem. Aliás, o livro de Jó não busca, não tem esta finalidade, querer provar a existência ou a origem. Na verdade, não tem interesse algum o livro de Jó em provar a existência do diabo, mas revela que ele é um ser real. O livro vai destacar algumas características da natureza do nosso adversário que nos permitem então conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, nós podemos destacar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos que representada na expressão os filhos de Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 6, nós percebemos que quando os filhos de Deus vão se apresentar ao Senhor, ali no meio deles está também se apresentando o nosso adversário. Os anjos são seres espirituais que não pertencem a esta dimensão natural, mas a sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade de rápida locomoção que o diabo revela aqui no contexto de Jó capítulo 1, quando ele diz que estava perambulando, rodeando e passeando pela terra. Jó capítulo 1, versículo 7, na versão internacional, o texto diz: o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então já vimos que este adversário, Satanás, é um ser espiritual e agora um ser criado. É uma criatura. Ele fora criado pelo Senhor e Criador de todas as coisas. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Quando nós lemos alguns credos, como o credo atanasiano, nós percebemos que há ali uma expressão que só há o Deus incriado, o Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Então, todas as demais, todas as outras coisas são criadas. O ser humano foi criado, os anjos foram criados pelo poder que o Senhor assim os criou. Ao contrário, então, de todas as coisas que criou, ao contrário de Deus que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem.
Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura e não criador, como já dissemos aqui. Há uma ideia extremamente equivocada deste dualismo maniqueísta. E mais uma vez eu repito, porque julgo ser importante, onde muitos colocam o diabo em pé de igualdade a Deus. Em uma batalha cósmica, onde nós vemos em muitos GIFs na internet, em alguns desenhos, onde há um ser maligno e um ser do bem, e eles lutam, e esta luta, alguns demonstram até mesmo por poderes, e esses poderes são equiparados, e aqui há uma grande realidade que precisa ser aplicada aos corações de todos os alunos que estarão ascendendo a este conteúdo. Deus, ele é criador, ele tem poder no céu, na terra e sobre a terra. O profeta Isaías, ele diz que antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? E o diabo é uma criatura. Não estou aqui subestimando o poder que de fato o nosso adversário tem, mas eu estou aqui superestimando o poder de Deus em detrimento da força que o nosso adversário possa exercer. Então, por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações e todas elas limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não pode fazer tudo. Veja, todas as vezes que ele tem o seu intento em tocar em Jó, cada uma das vezes ele vai tocar apenas pela permissão de Deus. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. E eu gostaria de repetir esta afirmação. O diabo é uma criatura limitada. E que isso possa ser uma verdade aplicada aos nossos corações e que nós possamos fazer esta aplicação de fé quando nós afirmamos tal assertiva. O terceiro ponto, um ser dotado de personalidade. Então veja, além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. Ele é, então, no livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala, possui capacidade argumentativa. Ele vai apresentar uma tese, até mesmo inteligente, para a razão da fidelidade de Jó. E é como um acusador que é acusar, então, a razão pela qual ele julga Jó ser fiel a Deus, põe em xeque a fidelidade de Deus. Então veja, quando nós lemos aqui no contexto de Jó, capítulo 1, versículos 9 ao versículo 11, o texto sagrado diz: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Esta expressão debalde, ela tem o sentido de, será que Jó está servindo ao Senhor sem que tenha uma motivação para isso? Porventura não o cercaste de bem ele e toda a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema na tua face. O diabo estava acusando Jó de ser um homem íntegro e fiel a Deus apenas pelo fato de Deus o tê-lo cercado de bênçãos. E aqui o próprio diabo reconhece que a razão, a força abençoadora da vida de Jó era o próprio Deus. É extremamente importante pontuar esta característica na afirmação do nosso adversário. O Senhor o tem cercado de bênçãos. As nossas bênçãos são oriundas do nosso Senhor Deus. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação do próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 4, lá em Lucas capítulo 4 também, né, do versículo 1 ao 11, em Mateus capítulo 4, em Lucas 1 a 13, ali nós vamos perceber que quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ali ser tentado, e Jesus fica em um jejum de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que passado esse tempo, Jesus teve fome. O diabo, na sua mente limitada, ele julga que esta era uma fraqueza em Jesus,
visto que a Bíblia explicita que Jesus teve fome. E aí o diabo, sendo oportunista como é, ele vai querer fazer uso disto que ele pensa ser uma brecha para tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele é sutil, ele é extremamente paciente, ele não está apressado no seu conceito, ele não está apavorado em ver os seus desígnios sendo cumpridos, mas ele é extremamente paciente. Esperou até o momento em que o Senhor Jesus Cristo tenha tido fome para imaginar que ali seria uma fraqueza. Veja, fome naquele caso poderia ser este aspecto de fraqueza que o diabo imaginou que Jesus estava tendo. Mas em nossa vida e na sua vida, quais são os momentos em que o nosso adversário julga que estamos em momentos de fraqueza? É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar. Veja, que nós devemos vigiar para que não entremos em tentação, para que nós mesmos não nos coloquemos em posição de sermos tentados, né? E ali nós percebemos a intenção dele em fazê-lo fazer uso da sua deidade, e cada uma das propostas ali apresentadas pelo nosso acusador são refutadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Cristo vence aquela batalha usando armas espirituais. No livro de Jó, além de expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. E conhecimento aqui é apenas em caráter ou por caráter de observação. Haja vista que o nosso adversário, o diabo, não é um ser onisciente. Ele sabe o que passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó e ele, por certo, avaliou perfeitamente a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. E perspicaz nada mais é de que um indivíduo sagaz, extremamente inteligente, que tem uma visão aguçada das coisas, que vê longe, que vê bem. Este é o sentido direto ou sobre esta palavra perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse não ignorar os ardis em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo mostra que há uma forma, há uma ferramenta, há uma arma espiritual que deve ser usada para que possamos vencer então estes ardis malignos, e é revestirmos então de toda, não parte apenas dela, mas de toda a armadura de Deus, para que possais então estar firmes contra as astutas ciladas do nosso adversário, o diabo. Assim, Satanás usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar o homem de Uz, para atacar Jó. A palavra Satanás, em caráter de informação, tem o sentido de opositor, adversário. Nas palavras de Meyer Pearman, essas palavras descrevem a intenção persistente de o diabo querer obstruir os propósitos de Deus. O segundo ponto desta nossa reflexão é o livro de Jó e as obras de Satanás. O primeiro, a dor e o sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta então o nosso adversário como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer então a natureza maligna de cada uma das suas obras. Então, por isso, não subestime o poderio do nosso adversário. Não superestime em contrapartida, mas nunca subestime a força, a ação do nosso adversário. A Bíblia nos aconselha que devemos nos submeter a Deus quando a palavra nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Este é o conselho bíblico para a minha vida e para a sua vida. É da natureza do diabo provocar a dor e também provocar o sofrimento. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ali o próprio Senhor diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, enquanto Jesus veio para que
tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E ladrão aqui nada mais é do que uma clara referência ao nosso adversário, o diabo. Então, neste livro de Jó, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento absurdo. Um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses deles, o que o fez o patriarca, por certo, sofrer ao ver a perda do seu patrimônio. E aqui eu abro um parênteses para dizer que, embora eu concorde plenamente com este comentário do pastor José Gonçalves, mas aqui eu abro um parênteses apenas para acrescentar que talvez aqui, embora haja o caráter de sofrimento, mas aqui eu creio que seja o mínimo de sofrimento possível. Haja vista que Jó é nítido dentro do contexto da vida de Jó que ele era um cara extremamente desapegado às coisas materiais. Então veja, ainda que todo o seu patrimônio vai desmoronando de forma repentina, são 4 mensageiros do caos que chegam um após o outro trazendo notícias, cada uma pior do que a outra. Mesmo assim, nós vemos este homem mantendo a sua retidão, mantendo a sua integridade e, mais do que isso, mantendo a sua fidelidade a Deus. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu aquela tragédia agora se estendendo e abatendo a sua própria casa. A sua família agora inteira fora devastada, e isso é algo terrível, isto é algo entristecedor. Isto me arde o coração no sentido de empatia e tentando me pôr na posição de Jó, o meu coração arde por sentir a dor que aquele homem, por certo, sentiu vendo a sua família sendo devastada. Entretanto, o sofrimento daquele homem, Jó, não cessou com a perda da família. O diabo o afligiu com uma doença que o fez padecer de dor e isolar-se de todos, uma dor lacerante dos ossos até a sua carne. Este homem se decompunha em vida, inimaginável para mim, inimaginável para você, a real situação na qual Jó estava submetido. E aqui está o grande segredo deste contexto de Jó. As indagações que cercam este livro, que já por séculos muitos assim questionam a razão pela qual este homem justo sofre. E uma resposta clara, sucinta, aqui é para demonstrar a fidelidade de um homem natural, de um homem carnal, a um Deus todo-poderoso. O segundo aspecto deste nosso adversário, já vimos que ele agora impõe dor e sofrimento, ele também é conhecido como um acusador. Em Zacarias capítulo 3, versículo 1, ali há uma clara demonstração da ação deste adversário, quando o Senhor vai dar uma visão a Zacarias e ele verá o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, fazendo-lhe oposição. Veja, em todo o contexto bíblico nós vamos ver este adversário exercendo esta função de acusador. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. E a verdade precisa ser dita, e eu gostaria que você se atentasse para este comentário, é que às vezes uma acusação ela pode trazer mais dor do que um sofrimento físico. Então faz parte da sua natureza, é intrínseco à natureza do nosso adversário o ato de acusar. E é o que ele fez com Jó. Na sua tese em que ele apresenta a razão pela qual Jó estava se mantendo fiel a Deus, ele começa a atacar e a acusar Jó. Na Nova Versão Internacional, o texto de Jó, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados pela terra. Mas estende a tua mão contra ele, fere o que ele tem,
e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. A ideia do diabo era que Jó era fiel, ele era reto, ele era íntegro e se desviava do mal, meramente porque o Senhor o havia cercado de riqueza. E o Senhor estava preparado em usar Jó como uma ferramenta para cabalmente desmistificar esta ideia maligna oriunda do próprio mal, o diabo, e demonstrar que o homem pode sim adorar a Deus, mesmo em meio ao caos e vivendo uma vida tão frágil como vivera Jó. Então veja, este é o caráter central desta nossa reflexão. Demonstrar que Deus faz uso de uma ferramenta humana e natural para comprovar ao nosso adversário que o homem pode sim adorar a Deus, ainda que este homem esteja privado de todas as coisas. O terceiro, ele é um tentador por natureza. Então, tentar é uma característica do nosso adversário. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas, pelo que se depreende do texto sagrado, podemos inferir que o diabo até mesmo vai ser aquele fator que impulsionará os sabeus e os caldeus para povos até então nômades a dizimarem todos os bens, toda a fazenda de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que então Satanás irá se levantar contra Israel e incitará Davi a numerar o povo de Israel, o famoso censo que estava sendo pedido pelo rei Davi. Então agora nós iremos falar sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ocaso, quando se refere ao pôr do sol, por exemplo, é o momento em que você já não consegue ver mais o sol no horizonte, o dia já se foi e a noite está prestes a começar. A queda e a ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado agora em sentido figurado, é definido então pelo dicionário Aurélio como fim, como final, como queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mas veja, mesmo Deus se mantendo em silêncio, veja que como o aspecto Deus, veja como na nossa consciência Deus está gritando e nós podemos ouvir com os nossos ouvidos bem atentos ao contexto que estamos inseridos, que ele está lá. Deus não abandonou Jó em nenhum momento daquele caos que ele estava vivendo. Muitos poderiam achar, mas onde está Deus no momento do sofrimento do justo? E lá está Deus, ainda que em silêncio, mas ele está lá presente. E é esta a garantia de que daqui a pouco tudo ficará bem. E ele pode expressar em palavras, talvez o texto áureo do livro de Jó, que ele brada e ele exclama que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus está presente no seu momento de adversidade. Deus está presente nos nossos momentos de angústia. Não pense que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, pelo fato de que você talvez esteja passando por um momento duro, por um momento de caos, por um momento em que você tem chorado, sofrido, padecido, mas receba esta palavra em nome de Jesus. O Senhor está aí, Ele está presente e Ele em breve dará um brado e finalizará toda esta dor e o nome dele será glorificado. Apenas mantenha-se firme como Jó se manteve. Apenas mantenha-se em retidão e integridade e você verá o agir de Deus de forma exponencial na sua vida. Você crê nisso? A pergunta que eu quero lhe fazer é: você crê nisso? Este é o maior desafio, crer.
que de fato, como o apóstolo Paulo diz, ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por outro lado, o diabo não aparece, olha que coisa curiosa, o diabo vai aparecer apenas nos 3 primeiros capítulos do livro de Jó. Todas as narrativas que seguem, você não mais encontrará este nosso adversário sendo mencionado dentro do contexto do livro de Jó. Não é, sabe por quê? Porque não é aqui o propósito do livro pôr o nosso adversário em evidência mais do que ele já ficou em evidência pelo início deste enredo e desta narrativa. Então, é extremamente importante notar, o livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu. Veja, aqueles que dizem que o diabo conseguiu humilhar Jó, a resposta é não. Ele não conseguiu o seu intento contra a vida de Jó. E qual era o intento? Fazer com que Jó murmurasse e blasfemasse contra Deus. A própria mulher de Jó, contemplando o seu esposo naquela situação terrível, tenebrosa, ela diz: você ainda mantém a sua integridade. Você ainda consegue ser este homem reto, íntegro, se desviando do mal, mesmo nesta condição. E ali a expressão amaldiçoa a esse Deus e morre. Então veja, o detalhe crucial aqui é que o nosso adversário não teve êxito no seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas tem um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, mas, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, ele sai vivo, sai vitorioso e tem agora toda a sua vida restaurada e tudo aquilo que ele havia perdido restituído em dobro. Deus nunca o abandonou, e esta é uma verdade que precisa ser aplicada na minha vida e na sua vida. Nós temos que admitir esta verdade para a nossa vida, que Deus também jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. A graça estava oculta, mas ela estava lá. O importante é que ela estava lá e no seu devido tempo esta graça fora manifesta de forma extraordinária. No momento mais oportuno, ela se manifestou. E a partir do capítulo 38, no versículo 1, por exemplo, ali nós vemos a forma clara, graciosa, poderosa que Deus se apresenta a Jó, respondendo através de um redemoinho. Então, da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a toda a humanidade, ao que se depreende do texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, ela também se manifestou trazendo alívio, paz, alento, livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, veja, ele, o mesmo Deus, no momento certo, vai testemunhar que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto, temente a Deus. Assim ele era no início da sua história, quando ele estava sendo observado pelo nosso adversário, o diabo. O próprio Deus confronta, incita este adversário contra Jó, para que este adversário fosse agora totalmente envergonhado pela verdade do caráter irrepreensível da vida de Jó. Em Jó capítulo 42, versículos 7 e 8 diz que sucedeu, pois, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor então diz agora a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A teologia de Elifas, Bildade e Zofar são péssimas teologias que não agregam nada à vida de Jó. A verdade é que eles mais contribuíram em todo aquele período quando estes estavam sentados, vendo toda a desgraça que estava sobre a vida de Jó, e em silêncio permaneceram por 7 dias. Porque quando abrem suas bocas, vêm as acusações, e esta é uma teologia extremamente equivocada. O Senhor diz então: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereceis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós.
Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós me falaste de mim o que era reto, vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aqui está o segredo de Jó, porque a Bíblia diz que estando então Jó orando pelos seus amigos, Deus vai mudar a história de Jó. Deus vai mudar a condição de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O livro de Jó mostra de forma poética, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado este fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo da soberana mão de Deus. Esta é uma verdade que está implícita e talvez nós não consigamos enxergar, mas quando começamos a falar a respeito, os nossos olhos começam a receber esta revelação, este entendimento e começa a se descortinar diante de nós esta verdade tão gloriosa de que o Jó jamais esteve fora das potentes mãos, das poderosas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis. O inimigo não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. E isso nos lembra a afirmação de João, né, em 1 João capítulo 5, versículo 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Receba esta palavra, que ela é uma palavra de vigor forte e poderosa sobre a sua vida. Então, por isso, devemos então descansar em Deus. O meu conselho para você é: descanse em Deus. Deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Coloca a tua vida no altar do Senhor e creia que a tua vida está nas mãos dele. E tudo aquilo que lhe sobrevier, entenda que fora permissão de Deus. E a seu tempo, o Senhor também irá mudar a história como mudou na vida de Jó. Eu estou amando este quarto trimestre de 2020. Eu espero que você também esteja e que você seja ricamente abençoado. Você que ficou até aqui, eu quero agradecer primeiramente a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho. Eu peço que você divulgue, nos ajude a disseminar essa semente do bem para que possamos ter mais inscritos neste canal, que possamos ter esta palavra em outras plataformas sendo divulgadas para que haja a edificação e a glorificação do nome de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e eu peço à pessoa bendita do Espírito Santo que visite-nos agora e que aplique, complete esta palavra aos corações de forma mais importante, mais direta. É o que eu peço e eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.